Bom, olá! Eu vou fazer um exercício aqui que eu já tinha feito em sala de aula antes da nossa quarentena, né? Então a gente pega um avião aqui no Brasil, desembarca lá nos Estados Unidos e aí no aeroporto tem uma placa lá, um luminoso, dizendo que a temperatura é de 50 Fahrenheit. O que a gente faz? Põe blusa ou continua de camiseta? Vamos lá. Para isso a gente vai o quê? Aprender a converter essa temperatura nessa daqui, ok? Então vamos lá. Vamos pegar as duas escalas termométricas que eu tenho aqui, né? Celsius e Fahrenheit, eu vou pegar o quê? 50 Fahrenheit aqui, eu quero saber quanto que isso corresponde em Celsius, ok? Maravilha. Então, como que eu faço daqui? A gente vai usar aquela equaçãozinha deduzida em aula, né? Inclusive até parecia um mantra, né? O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Vocês repetem aí quantas vezes for no vídeo, dá até pausa aí para ficar repetindo. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Como é que a gente usa isso daqui, ó? Vamos lá. O do meio, x, menos o de baixo, 0. Dividido por quem? O de cima, 100, menos o de baixo, 0. Isso vai dar quanto? O do meio, menos o de baixo, o de cima, menos o de baixo, ok? E aí a gente faz essa conta aqui porque é uma equação simples em x, tá? Digo simples é que não tem nenhum quadrado aqui, nenhum expoente a mais. X menos 0, x, 100 menos 0, 100. Isso vai dar quanto? 50 menos 32, 18. 212 menos 32, 180. Certo? Para resolver isso daqui, claro que eu acertei alguns valores aqui, né, para ficar mais fácil a gente fazer, mas a gente usa um truquinho matemático aqui, né? Corta esses dois zeros aqui, 18 dividido por 18 vai dar 1, né? E esse 10 que está dividindo passa multiplicando, né? E x vai ficar quanto? 10 graus Celsius. Ou seja, a gente faz o que mesmo? Coloca a blusa, tá? Vai estar frio pra caramba. É claro, né? De certa maneira a gente já tinha visto esse valor lá na aula teórica, quando eu usei aquela tabelinha de conversão. Inclusive aquela equação que aparece ali também, ela vem desse método geral aqui do meio menos o de baixo e cima menos o de baixo, ok? Tá, maravilha. Agora não posso confundir transformação de temperatura com transformar o que? Variação de temperatura. O que seria uma variação de temperatura? Vamos imaginar que pela manhã aí, né, a gente acorda e a temperatura dá 13 graus Celsius. Depois, lá para as 2 horas da tarde, né, quando o sol já está bem aquecido, a gente vai medir a temperatura e ela está por volta de 23 graus Celsius. O que acontece aí? Houve uma variação, uma mudança, uma variabilidade de 10 graus Celsius. Aí você vai falar assim, mas variou 10 graus Celsius, então quanto variou Fahrenheit? Variou 50? Resposta, não, porque aqui é uma conversão de temperatura, não de variação de temperatura. Como é que eu faço então nessa situação? Bom, vamos lembrar, a gente discutiu isso na aula teórica. Se aqui eu tenho 100 partes em graus Celsius e aqui 180, significa que cada uma parte aqui corresponde a 1,8 para cá, ok? Então essa relação entre essas duas escalas aqui. Então 10 graus de variação deve corresponder a 18 em Fahrenheit. Mas como é que eu faço essa conta mesmo, sem precisar desses métodos aqui? Então vamos tentar lembrar que nesse caso, né, a variação em Celsius, quanto seria em Fahrenheit? A gente vai usar a variação aqui e esse método aqui simplificado, tá bom? Então você coloca a variação de uma determinada temperatura dividido por quem? O de cima menos o de baixo. 100 menos 0. Isso vai ser igual a quanto? A variação em Fahrenheit dividido por quem? O de cima menos o de baixo. 212 menos 32. Ok? Bom, como é que eu faço essa continha aqui? É muito simples, né? Eu vou colocar os 10 graus lá, né? Que eu estava falando aqui, né? Aqui seria a variação de 10 graus, eu quero saber quanto que dá em Fahrenheit. Então isso vai ser quanto? 10 dividido por 100 é igual a variação em Fahrenheit dividido por 180. E aí eu vou usar também aquele mesmo
truque matemático ali de cima, né? Corta esse zero com esse zero aqui, esse com esse aqui vai dar 1, 18, que está sendo dividido, ele passa multiplicando, então a variação da temperatura em Fahrenheit é de 18, ok? Que a gente já tinha pensado nisso quando nós falamos lá sobre variações do modo geral, tá bom? Então eu vou deixar depois o exercício, vocês tentem fazer e qualquer coisa me chama para tirar dúvida. Valeu? Até mais!